Olá, nós estamos no ar com mais um Pix Saúde, sejam todos muito bem-vindos. Nós esperamos que com as nossas informações aqui, você se inspire a ter uma vida mais saudável. Aliás, esse é o nosso compromisso no Pix Saúde, informar para transformar, parafraseando o grande jornalista e escritor brasileiro Ricardo Couto. E o tema de hoje, aqui no Pix Saúde, é raquialgia. O nome parece estranho, gente, mas é a famosa dor na coluna ou dor nas costas. Uma das maiores queixas nos consultórios médicos e também prontos atendimentos. Agora, para falar conosco sobre o assunto, nós recebemos o doutor Uronal Zancan. Ele é ortopedista há mais de 40 anos, formado em ortopedia e traumatologia pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em medicina esportiva, sócio fundador e vice-presidente do conselho da UG Trauma, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, com muito prazer, muita honra, que a gente recebe o doutor Uronal Zancan. Bem-vindo, doutor. Obrigado, é uma honra para mim estar aqui pela segunda vez na Pix TV e para falar sobre o tema mais importante da minha vida, que é a saúde. Que legal, o senhor falou o tema mais importante da sua vida. Por quê? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a saúde é a solução para a humanidade. As pessoas, quando perdem saúde física, perdem saúde emocional e mental e social. Então, à medida que vai perdendo saúde, a sociedade vai ficando doente. E se nós desenvolvermos a saúde física, a gente também desenvolve a saúde nas demais dimensões: emocional, mental, cultural, social, ambiental, que é a nossa crise, e espiritual. Então, eu tenho certeza que as pessoas, quando melhoram a saúde, se tornam pessoas melhores. Então, por isso que eu digo que é o tema do meu momento. Agora, curioso, quando estava pesquisando sobre o assunto, eu achei bem curioso que dor nas costas nada mais é que a segunda causa, digamos, de ida a prontos atendimentos, a consultórios médicos no país. Só perde para dor de cabeça. Confere isso, doutor? Não sei. De acordo com a OMS, esse é o dado. Porque, na verdade, a dor nas costas, ela é um pequeno detalhe de várias outras doenças que têm a mesma causa. A coluna? Não. Então, se nós pegarmos assim, a dor nas costas, lombalgia, até estranhei de chamar de raquialgia, que nome chique que tu arrumou. Então, palavrão. Pegamos então a lombalgia, que é a pressão alta, a diabetes, a arteriosclerose, insuficiência cardíaca, problemas neurológicos, todas as doenças são manifestações de um único problema. Só um problema causa tudo isso. Qual é esse problema? Perda de saúde. Aqui está a chave, e foi a grande sacada que eu tive na minha vida. E só depois de 20 anos de formado que eu descobri o beabá que uma criança sabe. Se o indivíduo é 100% saudável, ele não tem dor na coluna, não tem pressão alta, não tem nada. E se ele tem dor na coluna, é porque ele perdeu saúde. Correto, mas é tão difícil com a correria do dia a dia, ou com o que a gente come, ou a nossa prática de vida cotidiana, ter essa tão esperada boa saúde, né? Por que é difícil? Vamos lá, quem é que é especialista em saúde que tu já ouviu falar? O médico? Nunca estudou saúde na vida. Ele estuda doença. Estuda doença. No primeiro dia da faculdade, eu comecei a estudar doença e fiquei estudando doença até 20 anos. Tu quer falar sobre lombalgia, sobre dor na coluna? Então... Qual é a pessoa que mais entende de lombalgia? O ortopedista. Pois bem, errado. Por quê? Olha só, eu, ortopedista, formado na URGS, uma boa faculdade, criei uma clínica que hoje é uma das maiores do Brasil, era um ortopedista famoso, consultar comigo era difícil, estava cheio, era um ortopedista de sucesso. Pasme, eu sofria da coluna desde os 14 anos de idade. Quando eu cheguei na faculdade, eu falava para os professores, eu tenho dor na coluna, onde e tal. Isso aí todo mundo tem. É normal que eles diziam.
Aí eu, quando fui na minha residência, guiava para os meus preceptores e dizia assim, hoje eu estou com dor na coluna, como é que eu faço para curar isso? Cara, quem não tem dor na coluna um dia vai ter. Então eu ficava fazendo isso. 20 anos eu sofria da coluna e tendendo a ajudar meus pacientes. Até que, posso te contar a historinha? Por favor. Até que eu tive a segunda hérnia de disco. Eu tive uma com 10 anos de formado na lombar, que eu operei bonitinho, como manda o figurino. Tive uma outra na região cervical, que a minha mão não levantava. Ela era parcialmente paralisada. A ressonância magnética era uma enorme hérnia de disco. Qualquer estudante de medicina olhando aquilo, não, tem que operar, não tem alternativa. Eu olhando aquela chapa, tem que operar. Mas houve uma voz dentro de mim diferente. Uma voz que, quem sabe, brotou do coração, do inconsciente, Deus que está dentro de mim, não importa o lugar, tu vai curar sem cirurgia. E daí eu decidi não operar, e é claro, também não fiquei sentado esperando que Deus me curasse. Aí eu comecei a fazer, melhorei a alimentação, comecei a fazer exercício, fiz tudo. Se eu me dissesse que tinha uma benzedeira em algum lugar, eu ia lá para me benzer. Não cheguei a fazer isso, porque ninguém me disse. Então eu fiz tudo e um mês depois eu estava com metade da dor e a mão já movimentando mais. Com 5 meses, 6 meses, estava curado. Não só estava curado, como eu estava 15 quilos mais magro, com mais músculos, dormindo melhor, com menos problemas intestinais, com menos problemas de estresse, de relacionamento. Eu virei uma pessoa mais querida. Minha família começou a gostar mais de mim. Aquilo que eu te falei no início. Eu melhorei a saúde e melhorei o meu espírito, melhorei a mental. É um conjunto, né? E a partir daí, isso faz 28 anos, eu nunca mais estudei doença. Então eu não sei hoje se esse dado da OMS é um dado correto, deve ser, tu pesquisou certo, porque eu só estudo uma coisa, como desenvolver saúde para as pessoas não curarem as doenças. Curar doenças chama-se remissão completa e de preferência permanente. Desses 28 anos para cá, nenhum paciente meu precisou operar a coluna. Aquilo que eu falava com segurança, acabou. Eu não sei se eles operaram e não vieram me contar, tá? Eu não tenho isso, mas daqueles que eu acompanhei, sim, todos curaram a hérnia de disco sem cirurgia. E qual o segredo? Bom, agora vamos voltar ao nosso início da nossa conversa. Vamos. Qual é a única causa de doenças que existe? Perda de saúde. De saúde, correto. Por que a perda de saúde? Vamos imaginar. 1000 pessoas perdem 40% de saúde. Uma vai ter dor na coluna, outra vai ter pressão alta, outra vai ter diabetes. Porque as pessoas têm genética diferente. Mais do que genética, elas têm uma epigenética. Para vocês que não sabem, genética é o gene que determina alguma coisa. Então faz de conta que o meu relógio é um gene para câncer de intestino. Minha mãe morreu de câncer de intestino, então eu tenho esse gene aqui. A epigenética é o bloqueio, é o que fica por cima da genética que impede o gene de se manifestar. Então depende também da epigenética. E depende da história pregressa do indivíduo, do que ele fez na barriga da mãe dele, o que a mãe dele fez na barriga, como é que foi a infância dele. Sabe em que momento começa a determinar a saúde de um idoso? Aos 18 anos? Ou desde que nasce? 6 meses antes da concepção. Antes do nascimento. Quando... a partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Aí já está tudo determinado. Por exemplo, eu falei da epigenética. Quando que a minha epigenética começa? Lá no meu avô. É 2 gerações antes. Aí o meu pai e a minha mãe resolvem ter o uronalzinho. Certo. E daí eles estudaram com o uronal que vai... E daí eles se prepararam... Meus pais não fizeram isso, por isso que eu sofri. Eles se prepararam 6 meses antes de ter o filho. Meus filhos fizeram isso. 6 meses, 1 ano antes de ter os filhos dele, eles aumentaram ao máximo a saúde deles, criando uma epigenética. Então, por que é tão variado? Porque depende da genética, da epigenética, do estilo de vida que começou lá na concepção deles. Tal.
E daí começa a se manifestar. Olha só a minha situação. Eu herdei da minha mãe uma coluna fraca. Minha mãe se queixava de dores na coluna a vida toda. Com 14 anos comecei a ter dor cervical, dor lombar, não uma dor forte, mas elas foram agravando. Aos 30 anos começa a piorar tudo. Vocês que estão me escutando, que estão me vendo, aos 30 anos começa o envelhecimento. Ali o corpo começa a decair. Então, até os 30 anos, o nosso organismo, a nossa natureza foi programada para gerar filhos saudáveis. Então, a capacidade de reparação de danos de alguém até 30 anos é muito alta. Aos 30 anos, a natureza entendeu, teve filho, já reproduziu, agora vão começar a diminuir, começa o envelhecimento. Como se ligasse um relógio biológico aqui, nessa parte do cérebro, que é o cérebro que controla a vida. E daí começa a diminuir. Então, eu que tinha musculatura fraca, que sofria da coluna, ao chegar aos 30 anos, a minha coluna começou a ficar mais fraca, como de todo mundo, só que a minha já era fraquinha, ficou mais fraca ainda. 35 anos, uma hérnia de disco lombar. 45 anos, outra hérnia de disco. Então, isso acontece com todo mundo. Então, vamos voltar aqui para ajudar você que está me assistindo. Você, não importa a tua doença, pode ser uma dor levezinha na coluna ou pode ser uma esclerose múltipla, uma doença gravíssima. Você precisa melhorar a sua saúde para curar ou lutar pela cura. Então, tem que lutar para aumentar a saúde. Como que se aumenta a saúde? De 3 formas. Olha como é fácil desenvolver saúde. Deixar de fazer coisas que agridam o corpo. Simples. Segundo, fazer coisas que o corpo precisa para se manter. Tá? Tem várias coisas que o corpo precisa, que a gente precisa fazer. E terceiro, desenvolver uma mentalidade, olhar para a saúde e não olhar para a doença. Agora, onde é que a gente aprende isso, meus amigos? Boa. O médico nunca estudou doença. O professor nunca estudou saúde. O professor na escola nunca estudou. O médico é muito doente, os professores são doentes, as pessoas são doentes. A sociedade está ficando cada vez mais doente. Saiu agora, esse ano, em maio, um artigo da Lancet, uma das revistas mais prestigiosas de medicina, investigando 204 países. Olha o poder desse artigo. Então, eles estudaram processos de expectativa de vida desses 204 países que vinham acontecendo até 2022. Depois de 2022, eles ficaram estudando os dados e agora, em maio, fizeram a publicação. Chegaram à conclusão, eu não vou saber de cor os números, mas eu vou dar a orientação. Chegaram à conclusão que de 2022 a 2050, as pessoas no mundo, uns mais, países mais, outros menos, mas nos 204 países, vão viver 4,8 anos mais. Vai aumentar a expectativa em 4,8 anos. Porém, os anos de saúde que as pessoas vão viver vai aumentar só 2,3. Ou seja, as pessoas vão viver só mudando. Antes, eu fiz essa conta, antes tinha 8,8 anos de doença. Na expectativa de vida, 8,8 anos era de doença. Em 2050 vai ser 10,3. Mais anos de doença. E o que eu estou falando, vocês já viram. As pessoas estão cada vez mais obesas, tem cada vez mais diabetes. Eu tenho mais sedentárias. O sedentarismo, tu tocou num ponto-chave. O sedentarismo é aquilo que as pessoas não fazem que deviam fazer. Não existe corpo saudável sem corpo em movimento. Não existe. Então, quando as pessoas ficam sedentárias, elas estão negando ao corpo um princípio fisiológico básico da vida. Óbvio que vai pagar o preço.
Exatamente. Doutor, só vou pedir um minutinho para o senhor, porque nós vamos para o intervalo agora. Na volta, a gente continua aqui a nossa conversa com o doutor Uronal Zancan, aqui no Pix Saúde hoje, falando sobre dor nas costas, consequentemente sobre o desenrolar aí do que ela provoca e também procurando ter qualidade de vida e mais saúde. Voltamos já já. Estamos de volta aqui na Pix TV com o Pix Saúde, hoje recebendo o Dr. Uronal Zancan com o tema dor nas costas. Para você que deseja interagir conosco, a sua participação é muito bem-vinda. É só participar pelo WhatsApp, que é o 48, código de área 48 991836722. Por falar em participação, já tem o quadro Qual é a Dúvida? Só que antes, doutor, nós separamos aqui uma imagem sobre a coluna para o senhor explicar melhor, porque a sua didática está maravilhosa. A gente fica aqui babando só em ouvir um pouquinho do seu conhecimento para a gente no programa de hoje. Então, nós separamos aqui uma imagem sobre a coluna vertebral, já que o assunto é dor nas costas, porque são as causas, né, os fatores que nos levam a ter dores nas costas, não é isso, doutor? Temos ali ela dividida. Vamos ver se tu pegou a primeira parte da... Qual é o principal fator para ter dor nas costas? Te peguei. É a perda de saúde. Perfeito. E o segundo, que minha mãe passou para mim? A genética. Fraqueza na coluna. Ah, certo. No seu caso específico. Viu? Pegou bem. Vamos lá, primeiro ali, temos as vértebras cervicais, depois na parte torácica e mais abaixo as vértebras lombares. São as famosas dor na cervical, dor no tórax e dor na lombar, é isso? Sim. Pela primeira imagem ali, né? Depois o sacro e o cóccix, que é mais abaixo, né? Sim. Essa é a nossa coluna, a coluna humana. Sim. O que isso aqui diz de interessante? Não serve para nada. Serve para a gente conhecer um pouquinho sobre, pelo menos, onde é a cervical, onde é a lombar. Para não falar bobagem, já estou com dor na coluna lombar. Dor no pescoço, dor na nuca. Meus amigos e minhas amigas, não importa o diagnóstico. Aqui tem uma hérnia de disco lombar pegando a raiz L5-S1 e que está dando radiculopatia. Que a gente não entende nada. Não serve para nada. Diz assim, como é que está a tua coluna? Está dolorida. Por quê? Porque está inflamada. Aqui, uma coisa que eu não falei. Toda dor é inflamação. Se toda dor é inflamação, quanto mais... E de onde é que vem essa inflamação? Porque o indivíduo, você que sofre da coluna, hoje tu acordou bem, acordou quase sem dor e tal. Mas em compensação, há 2 dias atrás, tu acordou super mal. Por que isso? Qual é essa diferença? Porque a inflamação estava maior há 2 dias atrás e está menor hoje. E de onde é que vem essa inflamação? Boa. Do corpo. O corpo se inflama. O corpo pode aumentar a inflamação, pode diminuir. E como que o corpo aumenta a inflamação? Dormindo mal, estressado. Mas a grande causa do aumento da inflamação do corpo chama-se insulina. E a insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, e esse hormônio ele vai fazer com que o carboidrato, é produzido pelo pâncreas em função do carboidrato. Tu come carboidrato, o corpo produz insulina, e essa insulina aumenta a inflamação. Então, um indivíduo que sofre da coluna e come uma fatia de batata doce, maravilhoso carboidrato, aumenta a inflamação. E se aumenta a inflamação, o que vai acontecer na coluna dele? Vai aumentar a dor. Então, é o terceiro fator. O primeiro fator é perder saúde, porque se tivesse 100% de saúde, minha genética não valeria nada, não teria sentido nada. Então, eu perdi saúde, tenho uma genética ou epigenética, uma constituição física favorável a ter dor na coluna, isso que você tem que fazer. E estou comendo um monte de porcaria que aumenta a insulina. E tenho estresse. E durmo mal. Então, tem uma série de fatores que me fazem piorar a inflamação. Então, a primeira coisa que tem que fazer para curar uma dor de coluna, diminuir a inflamação do corpo.
Então, a partir de hoje de noite, eu que sofro da coluna, vou deixar de comer carboidrato. Vou ficar um período sem comer carboidrato. A minha insulina, que é 15, 20, 25, começa a baixar. Você sabe a sua insulina? Os médicos não pedem. Como é que você vai baixar a tua insulina se não sabe quanto é que ela é? Qual é o normal? O normal é de 1 a 25. Como assim? Tudo isso pega o exame de sangue e está lá. Qual é o ideal? Menos de 5. E o meu ideal é menos de 3. E a minha insulina é 1. Cada corpo é único, né? Não, todos os corpos são iguais. Nesse aspecto, todos os corpos têm que ter uma insulina baixa. Seria uma regra, então. Não é insulina, porque isso é a resposta. Glicemia. Todos os corpos são diferentes, mas tem uma faixa normal de glicemia. Qual é a faixa normal? 70 a 99. Essa faixa da medicina. Considerada normal, sim. Dentro do padrão, né? Mas dezenas de trabalhos, não digo dezenas, mas vários trabalhos mostram que quem tem glicose acima de 85 já tem risco de ter diabetes nos próximos 5 anos. Ou seja, o valor aceitável é até 85. E qual é o valor ideal? As pessoas mais saudáveis possíveis, 70, 72, 73, lá embaixo, que é o valor ideal. Qual é o valor ideal da insulina? 1, 2, até 3. Então, a primeira coisa, se ficar assim, uns dias sem comer carboidrato, a inflamação diminui e a dor diminui naturalmente. Essa é a ação imediata. Em segundo lugar, vai para a academia fazer musculação, porque herdou, como eu, uma musculatura fraca. Precisa sustentar. Sim, se o músculo é fraco e não sustenta, e não protege a coluna, tem que aumentar a proteção da coluna. Tá? Só que isso não é de hoje para amanhã, então por isso que tem que começar com a alimentação e vai para a academia. Ah, mas eu fui para a academia e quando eu fiz um movimento doeu. Ótimo! É importante ter dor na coluna quando faz exercício, porque a dor na coluna ajuda a curar a coluna. Eu posso até explicar por quê, não sei se eu vou ter tempo para isso, mas não é qualquer dor que você vai sentir, é dor nota 1. Então, olha lá, você vai fazer o abdominal, ajuda para a coluna, né? E você veio até aqui e deu uma dor nota 3. Volta de novo. Foi só um pouquinho. Agora a dor é suportável, agora a dor é nota 1. Então fica aí, tá fazendo o teu exercício que o corpo deixa sentindo a dor. Quando sente a dor, o músculo, quando trabalha aquele músculo produz uma substância chamada miocina, que é um hormônio produzido pelo músculo que vai atuar na coluna para combater a dor na coluna. Ou seja, quando eu era médico tradicional, eu dizia assim, foge de qualquer coisa que doa a coluna. Porque eu não sabia, na verdade, naquela época não existia miocina. A miocina se descobriu... É mais recente. De 2015, 2013, 11 anos. É muito pouco tempo. Sim. Então, já falei para você 2 coisas que você vai ter que fazer. Porque eu não tenho muito tempo aqui, eu tenho que dar muita informação em pouco tempo. Você tem que melhorar a tua alimentação para diminuir a inflamação. Você vai fazer também controle do estresse, fazer meditação, mindfulness, respiração consciente. Você sabe respirar? Uma respiração completa? Respira assim com a barriga, assim, ó. Diafragma, né? Se você parar para fazer essa respiração diafragmática, usando a barriga, 4, 5 movimentos, já acalma o teu estresse, já diminui o teu estresse. É impossível ficar estressado de olhos fechados, impossível. Então, baixou a inflamação. Vai deitar mais cedo. Não importa que tu acorde mais cedo. Vá para a academia. Vai fortalecer teu músculo para proteger a tua coluna do ano que vem. Agora é o trabalho, tu vai construir esse músculo para no ano que vem ter um músculo forte. E se tu perder saúde, vai ficar com pressão alta e não vai ficar com dor na coluna. Ou seja, vai mudar os focos. 4, você precisa aumentar a quantidade de sangue que chega no teu corpo, na tua coluna. Se uma coluna recebe
a possibilidade de 10 litros, recebe só 3 litros de sangue, ela vai ser muito mais doente do que uma coluna que recebe os 10 litros. Você estava me dizendo que não gosta de correr, porque se corre fica ofegante. Estou jogando para o público aqui. Não tem problema. Conversa de bastidor, gente. É que na hora do intervalo eu comentei com ele que eu prefiro andar, pode me convidar, sou parceira, para caminhar quilômetros. Agora, correr, realmente, eu canso muito rápido. Tu viu que não pode contar segredo para mim, né? Não tem problema, doutor. Não tem. Sai de casa. Tá, o que significa isso? Que ela tem uma capacidade cardiovascular diminuída. Se ela tem essa capacidade cardiovascular diminuída, a quantidade de sangue que chega na coluna dela é bem menor do que a coluna precisa. Ainda bem que ela não sofre, que ela não herdou dos pais dela uma coluna fraca, uma musculatura fraca. Senão, ela seria sofredora de coluna. Acho que eu estou começando. É uma pergunta para daqui a pouco. Pode concluir. Então, tem que aumentar a capacidade cardiovascular respiratória. E escrevam isso. Só se aumenta cardiovascular respiratória, quer dizer, aumentar a capacidade do coração, aumentar a capacidade de circulação, aumentar a capacidade capilar de tirar o oxigênio do sangue para botar na célula, aumentar a capacidade respiratória, ou seja, aumentar todo esse processo. Como é que se consegue isso? Ficando ofegante. Só isso. Ficar ofegante quer dizer ficar com o batimento cardíaco mais elevado. Eu conheço idosos que caminham 10, 15 passos e ficam ofegantes. Isso. Esse é o treino deles. Se eu caminhar uma velocidade... Eu estava contando para ti, hoje eu fiz um treino de corrida chamada fase 2. Corri a 7,1 km por hora. Corri 63 minutos. Não fiquei ofegante. Meu cérebro hoje de noite vai perguntar assim, coração deu conta do recado? Deu. Então não precisa melhorar. Vai ficar com esse coração que tem. Amanhã eu vou fazer o treino para ficar ofegante. Amanhã eu vou fazer um treino chamado intervalado. E eu estou falando de Garopaba para vocês. Aqui em Garopaba tem uma academia que tem uma esteira de 23 km por hora. E agora eu vou arrotar grosso. Eu consigo correr 8 picos a 23 km por hora nessa velocidade de 23 km, num tempo de 30 segundos. Eu fico esgualepado. Conhece o termo esgualepado? Você dos gaúchos lá do interior. Eu fico pela capa da gaita. Mas daí com 90 segundos eu recupero e volto a correr de novo. Então, amanhã, de noite, meu cérebro diz, e daí como é que foi o coração hoje? Quase morreu! O batimento cardíaco. Eu falei, mas então tem que aumentar esse coração? Sim, tem que aumentar esse coração. É assim que o cérebro funciona. Nós temos que mostrar para o cérebro o que nós queremos com o coração. E a mesma coisa com os músculos. Se eu estou fazendo o abdominal e eu não sinto dor, eu vou pegar um peso para fazer com peso. Para deixar o músculo super cansado. Aí de noite o cérebro, como é que foi o músculo hoje da coluna? Sofreu, tinha um peso enorme. Tem que aumentar, não dá para sustentar aquele peso. É assim que funciona o nosso corpo. E como a gente tem que ter uma orientação de um profissional especialista. Ou eu posso começar a correr a partir de amanhã, Eu vou dar 5 dicas. Eu sou o maior especialista do mundo. Porque eu consigo simplificar. A grande sacada é pegar uma informação levadíssima e trazer para uma linguagem que a pessoa mais humilde pode entender. Sim, então, tu vai começar a correr amanhã. Muito bem, então tu vai fazer a primeira coisa. Tu vai subir numa esteira, porque a esteira, a velocidade é a mesma. Certo. Então, como tu vai fazer academia também, eu já estou prevendo que tu vai adotar uma vida mais saudável, agora que está morando na cidade saudável de Garopaba, e você vai botar uma velocidade na esteira pequena, 5 km por hora, e começa a correr. Essa é a primeira coisa, começar leve. Segunda coisa, consciência corporal. Se desse para fechar os olhos na esteira, fecha. Não dá. Mas presta só esquece a televisão, esquece o som, esquece as pessoas bonitas que estão na tua volta. Presta atenção no teu corpo, nas tuas pernas, no teu pé, no teu joelho, na tua coluna, no teu peito, só presta atenção. E vai correndo. E daí começou a ficar ofegante, fica feliz. Obrigado, Deus, porque eu estou ficando ofegante e tal. Eu vou ficar mais ofegante. E continua correndo.
e corre 20 minutos a 30 minutos. Não passa disso. Parêntese, tu tem que ter... Eu sou de origem gaúcha, então eu uso tu. Tu tens que ter certeza de que teu coração aguenta ficar ofegante. E como é que se tem essa certeza? Fazendo uma avaliação cardiovascular com um eletrocardiograma de esforço. Então, tu vai fazer, tu fez e tu ficou ofegante. Mas tu sabe que tu pode. Quanto mais ofegante você ficar, mais melhora teu coração. Então, primeira coisa, começar leve, consciência corporal, fazer o que tu pode fazer. Terceiro, ninguém faz isso. Mas essa regra, essa é a lei número 2. Daqui a pouco eu falo a 1. Anotar o que conseguiu. Então, tu vai lá, abre um caderninho e põe lá, dia 5 de novembro, às 7h30 da manhã, corri a 5,3 km por hora, 20 minutos. Perfeito. Correu 20, na próxima tu vai aumentar a velocidade para 7,5, 7,6 e vai aumentando a velocidade. E vai anotando. Quarto, fazer regularmente. Não adianta fazer uma vez na vida, outra na morte. E quinto, que é a regra. A regra é a lei número 1, superação. Toda vez que tu conseguiu correr 20 minutos numa velocidade, não pode mais repetir a velocidade, tem que ir aumentando sempre. Muito bem. Não precisa personal trainer para isso. É só disciplina, comprometimento, responsabilidade. Consciência corporal para saber o que o corpo deixa fazer, o que o corpo não deixa. É verdade. Com certeza. Querer muito, porque querer nesse caso, nessa situação, é poder, né, doutor? A gente querer qualidade de vida, consequentemente saúde, que é o nosso assunto aqui, que começou com dor nas costas e geralmente a gente deixa aí para o último bloco falar sobre Mais uma aguinha então, doutor, que a gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Como eu ia falando, a gente deixa para o último bloco, geralmente, falar sobre prevenção e sobre possíveis tratamentos sobre a patologia abordada no PIC Saúde. Só que o assunto está tão interessante, ele já deu tantas dicas de como a gente se prevenir, como a gente ter melhor qualidade de vida em relação ao assunto inicial, que foi dor nas costas e possíveis formas de tratamento também, que a gente daqui a pouquinho vai para o quadro Qual é a Dúvida? Que são algumas perguntas feitas por telespectadores, especialmente aqui para o doutor, nosso convidado de hoje, o Uronal Zancan. Rapidinho, depois do intervalo, a gente volta com mais PIC Saúde, não sai daí. Estamos de volta, esse é o PIC Saúde aqui na PIX TV. Participações pelo 48991836722. Esse é o WhatsApp aqui do PIX Saúde para você interagir conosco. Nosso convidado de hoje falando sobre dor nas costas e suas consequências é o Dr. Uronal Zancan, ortopedista gaúcho. E ele já trouxe aqui para o programa também alguns termos, né, do linguajar desse povo tão aguerrido que é o povo gaúcho, né, doutor? Agora, então, está na hora do quadro Qual é a Dúvida? Momento em que você, telespectador, participa conosco, temos algumas perguntas. Para começar, o Silvio César de Criciúma, Santa Catarina, pergunta se a dor nas costas pode ser hereditária, inclusive genética, né, doutor? Como já respondeu aí no bloco anterior. Sim, pode ser, eu falei da minha mãe, mas não tem valor nenhum isso. Se você tem pai, mãe, avô, tios, irmãos, todo mundo sofrendo da coluna, você só sofre da coluna se você quiser. Porque você pode ter uma coluna forte, uma coluna que receba bastante sangue, uma coluna que pode suportar um monte de informações, um monte de agressões e não sentir dor nas costas. Perfeito. Próxima pergunta. Ana Paula de Lages, Santa Catarina, Planalto Serrano conosco. Um abraço, Ana. Faz um tempo que eu estou sentindo muita dor na lombar. Pode ser nervo ciático? E aí, doutor? Não importa. Vocês estão entendendo que pode ser... Tá, pode ser uma coisa. A dor lombar, ela pode pegar o nervo e vir para a região glútea, pode vir para a perna.
chamada lombociatalgia, que é normalmente chamado também de hérnia de disco. Nada disso deve importar para você. O que importa para você é o mais grave. Eu tenho há muito tempo dor nas costas. O que significa isso para você? Você tem uma coluna fraca e você não está cuidando da tua coluna. É isso. Se o indivíduo tem uma lombalgia simples, uma lombalgia média, uma lombalgia grave, uma hérnia de disco, a solução é a mesma para todos os pacientes. Então não importa o diagnóstico, eu não preciso de diagnóstico, eu preciso saber como é que você está, o que teu corpo deixa fazer e o que você vai fazer. É só isso que precisa para curar a coluna e nunca mais. Eu sofria dos 14 aos 45 anos. Dos 45 aos 73, nunca mais tive dor na coluna. Um exemplo, acordei hoje com dor nas costas. A partir de qual momento eu posso entender que essa dor é crônica, ela vira a ser crônica? Ah, não, hoje é uma dor aguda. Nunca teve dor e teve dor hoje, nem dá bola para isso. Vai lá, toma um banho, te alonga, toma um anti-inflamatóriozinho, meia hora passa e vai embora. Agora, quando acorda todos os dias, quando fica sentado e levanta e sente dor, quando essa dor impede de pegar o neto no colo, quando essa dor impede de carregar a sacola, essa dor aí tá... Dor, Deus colocou a dor no nosso corpo para quê? Ele é esperto. Por que ele colocou dor? É um sinal. Para avisar o cérebro que tem uma coisa errada. Então você tem uma dor na coluna. Eu tô falando, criticando a mim. Você tinha uma dor na coluna e vinha consultar comigo antes. O que eu fazia? Eu era consciente, eu sabia assim, eu não posso dar analgésico para tirar dor. Eu tenho que dar anti-inflamatório, porque ali tem dor, é porque tem inflamação. Eu dava anti-inflamatório, aprendi a tratar a dor. Tem muito colega meu que dá analgésico, ou seja, mascara a dor. Então, eu dava anti-inflamatório. E o que acontecia? Passava a dor, uma semana depois tinha dor de novo. Até que eu descobri de que a causa da dor era o músculo fraco. Então comecei a ensinar meus pacientes a aumentar os músculos. Dou anti-inflamatório, até hoje eu ainda dou anti-inflamatório. Na fase da dor tem que tomar, mas vai aumentando os músculos. Até tirar o anti-inflamatório. Então, se for ciático ou não for ciático, não importa. Se você não fizer o que eu falei, essa lombociatalgia que vem para a perna vai piorar e você vai acabar tendo uma hérnia de disco. É inevitável, é o caminho, não tem como escapar disso. Pode levar 1 ano, pode levar 10 anos. E essa hérnia de disco, se cair na minha mão, eu vou te convencer a não operar. O que é hérnia de disco? É quando... não tem mais aquela imagem. Entre duas vértebras existe um amortecedor. Tá aqui na tela. Mas não dá para ver aqui. Aqui, ó. Entre as vértebras tem aquela partezinha branca ali, que é um amortecedor. Por trás da vértebra passa o nervo. E esse amortecedor chama-se disco intervertebral. E esse disco, ele sai para o espaço do nervo e aperta o nervo lá na saída dele. E isso reflete em todo o trajeto do nervo. E fica apertando o nervo. Muito bem. Temos mais pergunta na tela, vamos ver. Participação aqui no quadro Qual é a Dúvida? A Adriana de Curitiba, no Paraná. Sinto muita dor na lombar no período menstrual. É normal? Sim. Para algumas pessoas é normal. O período menstrual, para vocês mulheres, ele mexe com uma série de coisas, não só hormonais, que seria, mas ele mexe também com os aspectos emocionais. Verdade. Então, não é que devia mexer, é que a mulher, ela tem perturbações emocionais como tem o homem. Quanto mais perturbações emocionais tiver a mulher, mais no período menstrual vai agravar. Então, não é que aquela menstruação vai prejudicar, vai deixar a pessoa com mais dor, não. É que ela mexe com outras coisas. Já mudando a resposta. Por que 80% das mulheres na menopausa têm sintomas e 20% não têm? Porque os 80% têm menos saúde. E por ter menos saúde, o corpo responde com sintoma para uma coisa tão natural, que é parar de menstruar. É muito mais natural parar de menstruar do que começar a menstruar lá na menarca.
E na menarca as meninas não têm dor, não têm sintomas. Então, voltando, na menstruação, sim, melhora piora com a menstruação, no período menstrual. E varia, né? Alguns antes, alguns durante e alguns depois. Qual é a solução? Melhorar a saúde, porque, obviamente, ela tem perda de saúde física e emocional. Ninguém só tem perda de saúde emocional. Toda perda de saúde emocional está sempre acompanhada de saúde física e vice-versa. E essa sua resposta a gente já abre mais o leque, porque independente da dor lombar, serve para cólica menstrual também e outros distúrbios que vêm a acontecer durante a pré-menstruação e a fase da menstruação também. Sim. E o que significa qualquer sintoma desses menstruais, perimenstruais? O que significa? Que nós falamos lá no iniciozinho. Perda de saúde. Perdas. Olha, se eu treinar minha neta, que tem 9 anos, para vir aqui dar uma entrevista sobre saúde, e você perguntar por que a pessoa tem pressão alta, ela vai dizer, perda de saúde. Por que perda de saúde? E o que tem que fazer para... só vou treinar 3 frases para ela. E o que tem que fazer para não ter mais essa doença? Aumentar a saúde. Ou seja, tudo é a mesma resposta, gente. Essa é a beleza da natureza. Porque eu estou interpretando a natureza, como Deus criou a natureza. E como a natureza é sábia, você me fez lembrar de que tudo é simples, a gente que complica? Sim, nós médicos, nós adoramos complicar tudo. Nós adoramos falar num jargão científico. E nós sofremos uma lavagem cerebral na faculdade para a gente acreditar piamente que o remédio é a solução para tudo. E a gente acredita e prescreve. E os nossos pacientes não melhoram, né? Porque começa a tomar remédio para pressão alta, fica tomando e nós tem que aumentar. E daqui a pouco começa a dar uma frustração, uma insatisfação, aquela coisa ruim. Eu não consigo ajudar meus pacientes. Eu sou um prescritor de remédios. Eu sou um marionete da indústria farmacêutica. Daria um outro programa só esse assunto, justamente indústria farmacêutica, né? Essa nova medicina integrativa que está surgindo. E mais longe. Hoje eu sou um coordenador de 2 pós-graduação da Universidade de Anhanguera. Um pós-graduação só para médicos, que é Medicina do Estilo de Vida e Longevidade Saudável. E um pós-graduação só para profissionais de saúde e profissionais em geral. Inclusive, tem jornalistas fazendo esse pós-graduação. É pós-graduação em super saúde e longevidade saudável. Super saúde é mais do que saúde. E o médico quis chamar medicina da super saúde. O MEC não aceitou. O MEC disse que não, eu não posso usar. Então, eu quero dizer assim, então eu quero medicina da saúde. O MEC não aceitou. Então tá bom, me dá a medicina do estilo de vida, que é o mais próximo, que é melhor que a medicina integrativa. A medicina integrativa está abaixo da medicina do estilo de vida. A medicina da saúde está mais alta, a super saúde está lá. Porque a medicina do estilo de vida faz com que as pessoas, se aplicar corretamente, curem os seus problemas. Então, tu falou lá no iniciozinho, eu não quero deixar passar, antes do intervalo, não quero deixar passar, vamos falar sobre a prevenção. Certo. A prevenção é uma droga. A pior coisa que eu fazia para os meus pacientes era prevenir dor nas costas. Sabe como é que eu prevenia? Como? Eu tinha uma lista de 42 itens que as pessoas não podiam fazer para não ter dor na costa. Por exemplo, não senta atirada na cadeira, senta reto, não pega peso no chão sem dobrar o joelho. Nós mulheres, salto alto prejudica a coluna? Prejudica, sim, claro. Tanto quanto anda muito salto alto, sente cansaço nas costas. É que eu não ando muito, eu sei equilibrar. Então eu tinha 42 itens de prevenção da dor na coluna. Funcionava? Os pacientes continuavam com dor na coluna. Aí eu entendi, não, mas não tem nada a ver com isso aqui eu estou distraindo. Eu tenho que ajudar meu paciente a desenvolver a saúde da coluna. Então, à medida que ele aumentava a saúde, ele podia até pegar o peso todo torto, que não ia ter dor nas costas. Ou seja, a prevenção estraga. Prevenção de gripe. Prevenção de gripe é não sai na chuva. Mas fica dentro de casa, pega gripe igual, porque a chuva não traz gripe para ninguém. O que é a não ter gripe? Aumentar a saúde imunológica.
E para aumentar a saúde imunológica, tem que ser forte, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que controlar o estresse. Aí sai na chuva e não pega gripe. Não deixa de não ser um condicionamento mental, né? O condicionamento mental é verdade. Mas qual é o condicionamento mental? Quando o paciente entra nos meus programas de saúde, a minha primeira aula é essa, assim, o que você quer conquistar? Conquistar, eu digo soletrando. Quero perder gordura, eu quero melhorar o sono. Assim, não, tu quer te livrar dessas porcarias que tu tem. O que tu quer conquistar, que quando tu conquistar isso, tudo isso aqui vai desaparecer. Eles não sabem responder. Ninguém tem a noção, todo mundo sabe responder o que não quer. Mas o que quer? Aí assim, eu quero mais saúde. Não serve, mais saúde significa que eu tenho menos. Eu quero saúde. É muito pouco. Se tu ganhar 0,1% de saúde, é pouco. Muita saúde. Agora está ficando bom. Eu quero muita saúde. Mas fala no presente, não no futuro. Então, em vez de dizer, eu quero ter uma super saúde, diga no presente isso. Ninguém sabe. Aí eu tenho que ensinar as pessoas a falar. Estou conquistando a super saúde. Você que está assistindo esse programa de saúde, já está aqui há mais de meia hora ouvindo, você está dando passos para a tua saúde. Esses ensinamentos que eu estou trazendo para ti, está gravando lá em ti. Talvez você esqueça, mas ele não vai desaparecer da tua mente. Então você deu um passo hoje. Para quê? Para conquistar a super saúde. Então você pode dizer também, estou conquistando a super saúde. Muito bem. Este é o Pix Saúde, conquiste saúde e qualidade de vida, principalmente hoje com o Dr. Uronal Zancan, essa figuraça que está aqui dando um banho, uma aula para a gente no programa. Temos mais participações, produção, vamos ver, tem a Maria Eduarda de Palhoça, Santa Catarina, na Grande Floripa. Como diferenciar uma dor nas costas de uma dor nos rins? Opa, muitas vezes as pessoas confundem, difícil, né? Tem que ir no médico. Tem várias técnicas que a gente utiliza no exame físico para decidir se é uma dor nos rins ou uma dor lombar. Então, não Dizem, eu não passei pelas duas. Dizem que dor nos rins só se assemelha à dor do parto. Eu não sei. Na verdade, quem fala, porque a dor nos rins, clássica, essa que tu falou, tem a ver com dor de cálculo renal. O cálculo renal tranca, o cálculo tranca, certo, e a urina fica trancada e a dor é absurda. Então, é muito, muito dolorido. Mas tem outras dores de infecção urinária, tem dores graves. Então, se tiver uma dor, quer diferenciar, tem que consultar com um bom médico. Muito bem, e assim a gente chegou ao final do programa Pix Saúde de hoje. Faltou uma plateia agora, doutor, falando, que dó, que pena, que peninha. Mas o convite já fica aqui para uma outra situação, viu, para um outro programa. Vocês podem me convidar sempre, eu estou sempre disponível. A minha missão de vida é essa. Hoje eu sou uma pessoa realizada em todos os sentidos e eu só tenho uma missão, que é mudar a saúde no Brasil. Ou seja, uma missão impossível, já que nunca ninguém, numa geração, mudou a saúde de um país. Então, a minha missão impossível é mudar a saúde no Brasil. Então, eu preciso falar para você, eu preciso trazer para você a informação certa, eu preciso ajudar a formar novos médicos, novos profissionais que vão falar com as pessoas. Então, sempre que me convidarem para falar sobre saúde, eu estou aqui e pago para vir aqui. Quanto é que tem que pagar para a próxima vez? Não precisa pagar nada, não. Você é sempre muito bem-vindo. A honra é toda nossa, porque o aprendizado é todo nosso. E esse compartilhamento, né, é muito importante para a gente como pessoa, para a gente como profissional e, como você falou, para o telespectador, a gente espera ter impulsionado um pouquinho, né, de vontade, no mínimo, de ir atrás de qualidade de vida e de uma super saúde. Doutor, muito obrigada. A gente chegou ao final da edição do programa de hoje. Deixando aqui suas redes sociais, Doutor Uronal. Eu sou o único Uronal do mundo. Então, qualquer Uronal que vocês botar que vai aparecer lá, sou eu. @Dr. Uronal Zancan lá no Instagram dele. Tem informações, inclusive, sobre os cursos de pós-graduação. E o mais importante, o que eu acho importante, onde eu tenho todo o conteúdo, é no canal do YouTube. Porque o canal do YouTube, ele não tira os conteúdos com o passar do tempo, tá todo ali. Então, se eu botar lá no YouTube, Dr. Uronal, lombalgia, deve ter umas 10 aulas falando sobre lombalgia.
E aí mostra uma coisa interessante, as pessoas estão ávidas para saber. Lá no YouTube eu tenho 900 mil seguidores, no Instagram mais 600, 700, não me lembro mais. No total são 1.800.000 pessoas que se dizem seguidoras desse tema saúde, ou seja, os médicos que não se antenarem para o tema saúde vão perder paciente. Tá aí o recado, então. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a você que esteve até o momento aqui conosco no Pix Saúde. E a gente encerra o programa de hoje com uma frase de Buda que diz, é uma frase curtinha, mas muito intensa. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Até a próxima!